Boa noite, aqui é o professor Simvaldo, do canal do YouTube. Na postagem de hoje eu vou falar sobre o Debré, mas não o Debré que esteve em Santa Cruz, e sim que esteve em Sepetiba, no ano de 1827. Nas pesquisas que eu estava fazendo sobre Debré, por acaso encontrei num sebo uma publicação, uma coleção de gravuras inéditas de Debré, que não faziam parte daquela publicação Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, que é uma publicação muito conhecida e bastante divulgada aqui para quem conhece a história de Santa Cruz, porque é onde aparece em um dos volumes, o terceiro volume, aparece exatamente aquela aquarela que mostra o Palácio Imperial de Santa Cruz, que o Debré chama de Castelo Imperial de Santa Cruz, Castelo de Santa Cruz. Esta gravura de Debré, muito bonita, que é um panorama, que é uma marinha, né? Que aparece aqui, que eu coloquei aqui na capa, faz parte de uma coleção que foi comprada em 1920 por uma família brasileira de um colecionador, de familiares do Debré, familiares franceses, né? Muito bonita, ela ficou praticamente sem que as pessoas tomassem conhecimento. Somente na década de 70 é que veio ao público e a Companhia Editora Nacional publica um álbum também grande, bonito, com as imagens também grandes, né? Coloridas. É um trabalho bacana, muito bonito. Foram impressos na época apenas 1.000 exemplares numerados, né? Para valorizar. Trata-se de um trabalho artístico, então para valorizar. Então, aqui vocês podem ver, depois eu vou apresentar isso em recortes, em detalhes, como o Debré viu essa imagem, né? O povoado de Sepetiba, aqui, as casinhas, e a Bahia, e lá no fundo, as serras de Itaguaí. Essa aquarela foi produzida por ele quando ele retornava de uma viagem que ele havia feito a São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então ele foi fazendo a viagem como os viajantes faziam naquela época, caminhando, inclusive deve ter passado por Santa Cruz, pelo caminho de Santa Cruz, só que não tem nenhum trabalho aqui nas fazendas e tal. E faz muitas aquarelas de São Paulo, depois Santa Catarina, Paraná e algumas do Rio Grande do Sul. A volta foi por navio, e aí ele vem fazendo também do litoral. Tem muitas aquarelas bonitas de Paraty, também tem da Ilha Grande, de Ubatuba, de Santos, enfim, vale a pena. Então hoje, Jean-Baptiste Debré, membro da Missão Artística Francesa de 1816 em Sepetiba. Como eu falei Missão Artística Francesa, eu acho que é importante, até para contextualizar, até para que nós possamos conhecer um pouquinho mais, falar sobre essa Missão Artística Francesa. Então eu tirei um texto aqui da Biblioteca Nacional, do site da Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional, falando um pouquinho sobre a história da Missão Artística Francesa de 1816, comeu ali o número 6, né? Que completou 200 anos há pouco, no ano 2016. Quando a corte portuguesa se instala no Rio de Janeiro, em 1808, a expressão artística brasileira, essencialmente voltada para o domínio religioso, ainda vive sob o regime de associações de artesãos. Quer dizer, a produção nossa de arte nesse período é uma produção muito bonita, porque nós temos aí uma série de artistas, vamos citar aqui o Aleijadinho, por exemplo, é anterior à chegada de Debré, né? A própria presença dos holandeses tem uma produção artística também muito importante. Mas quando chega a missão artística é que vai dar um sentido vamos dizer assim, mais ligado à parte de formalização governamental, né?
Uma vez restaurada a estabilidade política na Europa em 1815, que aí nós estamos falando que a Europa, nós tivemos aí uma série de problemas na Europa, em 1815 estava voltando tudo ao normal. O Conde da Barca, preocupado em atrair talentos estrangeiros para a antiga colônia, então elevada à condição de reino ao mesmo nível de Portugal e dos Algarves, em nome do príncipe regente Dom João. Aqui no caso Dom João não era Dom João VI, né? Ele vai ser, se ele é príncipe regente era Dom João, sou Dom João VI só quando ele vai se tornar rei depois da morte da Dona Maria I, a mãe dele, né? Então o Conde da Barca recorre ao seu representante em Paris, o Marquês de Marialva, e o sábio Alexandre von Humboldt, à época coberto dos louros de sua expedição sul-americana, é consultado e sugere o nome de Joaquim Le Breton, secretário perpétuo demitido havia pouco da Academia Brasileira Academia de Belas Artes do Instituto da França, por causa de um discurso bastante polêmico, onde ele argumentava contra a restituição das obras confiscadas durante as campanhas napoleônicas. Aqui para ilustrar esta página, eu coloquei o retrato, né, das figuras que estiveram assim diretamente relacionadas com a vinda da missão artística de 1816. Primeiro o rei, né, Dom João VI. Dom João VI, que era o governante, né, é claro que sem a autorização dele não teria acontecido nada, né? Interessante aqui o nome do Dom João: João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael de Bragança. Esses nomes gigantescos, o imperador Dom Pedro I, a princesa Isabel, Dom Pedro II também tem os nomes gigantescos, né? Esses nomes, a justificativa, a explicação que se dá é porque quando o príncipe, né, no caso, ele recebe o nome, ele recebe também os nomes dos seus antecedentes, né? Então, do pai, do avô e por aí afora. Ele nasceu em Lisboa, em 13 de maio de 1767, e morreu também em Lisboa, foi sepultado em Lisboa no dia 10 de março de 1826. Era apelidado, cognominado Clemente, foi rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves de 1816 a 1822, ano em que ocorre a independência do Brasil e que resulta na extinção do Reino Unido ora existente. Que aí não vai ser mais Reino Unido, aí vai ser Brasil, né? Vai se tornar um país independente. E aqui em cima tem o Antônio de Araújo de Azevedo ou Antônio de Araújo de Azevedo. Primeiro Conde da Barca, porque aqui está duas grafias, porque em Portugal é Antônio. O Conde da Barca, Ponte de Lima, nasceu em Ponte de Lima, 14 de maio de 1754 e morreu, foi sepultado no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1817. Ele era diplomata, cientista, político e escritor português. Então, o Conde da Barca também foi, na verdade, foi quem levantou mesmo, operacionalizou, se tornou possível a vinda da missão artística. Porque Dom João era o rei, não ia lá providenciar nada, né? E Dom Pedro de Alcântara Menezes, o famoso Marquês de Marialva, que era estribeiro-mor de Dom José I. Dom José era avô de Dom João. Aliás, não, avô não, era pai de Dom João VI. Então, quando Dom José morreu, a Dona Maria I assumiu, né? Então, esse Marquês de Marialva que vai ficar responsável para a vinda dessa missão artística francesa, que vai trazer esses membros, né? Aqui tem alguns membros dessa missão: Joaquim Le Breton, Grandjean de Montigny, Nicolas Antoine Tonnet e Charles Simon Pradier. Sem ser artista, este padre se revelara um bom servidor da Revolução, Marialva, né? Mais tarde no Império.
Ele congrega um núcleo de criadores, a maioria deles caídos em desgraça desde a Restauração. Aí, no caso, nós estamos falando aqui da queda do Napoleão Bonaparte. Então, quem que ele vai trazer? Ele vai trazer o pintor acadêmico Nicolas Antoine Tonet, que está aqui a foto dele, aqui o retrato dele, né? O irmão dele, o Auguste Tonet, Auguste Antoine Tonet, vai trazer o pintor Jean-Baptiste Debré, que sem dúvida alguma é o mais conhecido de todos, né? O arquiteto Auguste-Henri Victor Grandjean Montigny, o gravurista Charles-Simon Pradier, que era suíço, acompanhado de engenheiros, técnicos e artesãos, entre os quais Pierre Dillon, braço direito escolhido por Le Breton para a futura Escola de Belas Artes, François Ovid, Artes Mecânicas, Charles Lavoisier, assistente, Louis Menet, François Bonrespont, todos eles viajando por conta, ao que parece com a ajuda do comerciante carioca Fernando Carneiro Leão. Esse Fernando Carneiro Leão era um capitalista, um cara que tinha muito dinheiro, inclusive dizem que ele... Depois ele foi presidente do Banco do Brasil e dizem que ele foi namorado, foi amante da dona Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, né? O grupo desembarca no Rio de Janeiro em 26 de março de 1816. No dia 12 de agosto de 1816, são assinados os contratos oficiais das pensões e é promulgada a criação da Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, a qual vão se juntar alguns recém-chegados, como o músico Sigmund Decombe e os escultores Marc e Zéphirin Ferrez. Então, são nomes importantes e vocês observem aqui que era um grupo bastante eclético, né? Era realmente... eram várias frentes que eles precisavam fazer com que funcionasse essa academia. O mais importante, sem dúvida, foi o Debré. Mas não mais importante, mas o que se tornou mais conhecido. Porque Debré, ele, pela produção tão numerosa de quantidade, de qualidade, né? E também pela divulgação, ele vai acabar sendo mais conhecido. O Debré, ele nasceu em Paris, em 18 de abril de 1768, e também morreu, foi sepultado em Paris no dia 28 de junho de 1848. Ele era pintor, desenhista e professor francês. Importante assinalar que ele foi professor, e como professor, tanto aqui no Brasil como na França, tem um trabalho fantástico, porque ele deixou um legado, inclusive com vários artistas que foram alunos deles aqui, que deram sequência depois que ele voltou para a França, depois que prosseguiu o segundo reinado, né, deram sequência à Academia Imperial de Belas Artes. Ele integrou a missão artística francesa e que fundou então essa Academia de Artes e Ofícios. Mais tarde, a Academia Imperial de Belas Artes, onde ele deu aulas, onde lecionou. De volta à França, em 1831, publicou Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Essa publicação são 3 volumes, é muito material. Ela começou a ser publicada em 1834 e 1839. Por incrível que pareça, somente em 1940 é que ela vai ser traduzida. Ela é publicada em francês, lá na França mesmo, só em 1940 é que ela vai ser traduzida. Uma de suas obras serviu como base para definir as cores e formas geométricas da atual bandeira do Brasil, adotada em 19 de novembro de 1889. Exímio artista demonstrou em suas telas não somente o cotidiano do Brasil da época, que englobava tanto a aristocracia, da população em geral e a vida dos escravos, como também acontecimentos históricos do período anterior à independência do país e nos anos seguintes. A primeira bandeira da história do Brasil independente é uma de suas obras mais importantes. O Debré começa a trabalhar, inclusive, para a corte. Ele vai fazer algumas produções, alguns quadros, óleos sobre tela gigantescos do casamento da imperatriz Dona Amélia Leuchtenberg com Dom Pedro. Ele vai fazer vários retratos, isso em óleo sobre tela. Esse tipo de produção era uma produção que ele fazia
porque ele veio trabalhar, ele acabou sendo quase como se fosse um funcionário da corte, então ele tinha que cumprir essa missão. Mas, por fora disso, ele ia produzindo essas aquarelas e o José Murilo de Carvalho escreve um texto no livro, nesse livro Debré e o Brasil, do Lago, né, que é a capa que você está também, dizendo da importância do Debré para uma história, uma história da sociedade brasileira a partir das imagens, porque realmente ele faz as imagens não apenas das classes altas da realeza, da nobreza, mas também da população simples, dos escravizados. Por exemplo, sepultamento, ele mostra sepultamento de nobres, mas mostra também sepultamento de escravizados. Então é interessante porque faz essa história conhecida a partir das imagens. Aqui tem um projeto, um facsímile da capa original do projeto do Plano para a Imperial Academia das Belas Artes do Rio de Janeiro, que, por ordem de Sua Excelência, o Ministro dos Negócios do Império, foi feito pelos professores da mesma academia no ano de 1824. Veja que tem o brasão Imperial, Rio de Janeiro, Imperial, tipografia, Planchet, impressor de Sua Majestade Imperial, Rua do Ouvidor, número 950, 1827, que foi quando foi publicado. Então, esse é um documento original, facsímile, que eu retirei da Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional. Esbarrando em uma série de obstáculos, a existência da escola permanece apenas virtual. A lentidão administrativa e política junta-se à má vontade do cônsul francês, o coronel Mallet, bastante hostil aos antigos bonapartistas. Quase todos eles eram bonapartistas, esses membros da missão artística francesa. Inclusive, eles vieram para cá exatamente porque eles estavam, de certa forma, tinham caído no ostracismo lá na França, né? Por eles terem sido bonapartistas. O Napoleão estava preso, né? Então, por isso que eles vieram para o Brasil também. E as divergências internas entre os próprios missionários, principalmente entre Le Breton, apoiado por Jean-Baptiste Debré, e Nicolas Antoine Tonnet. Havia então essa rixa entre eles, né? O Tonnet e o Debré ficaram em rixas, e o Debré era partidário do Le Breton. Além disso, as mortes do francófilo Conde da Barca em 22 de junho de 1817 e em 9 de junho de 1819 de Joaquim Le Breton vão deixar campo livre às intrigas da parte dos portugueses, de maneira que o decreto de 25 de novembro de 1820 põe à frente da Real Academia de Desenho, Pintura e Arquitetura Civil, criada um mês antes no lugar da escola de 1816, nunca instalada, Henrique José da Silva, secundado pelo padre Luiz Rafael Soyer. Contrariado, Nicolas Antoine Tonnet volta para a França no início de 1821, onde ele espera recuperar o prestígio perdido em 1815. É acompanhado de sua mulher e do filho Hipólito, deixando no Rio de Janeiro mais 4 filhos. Contudo, será preciso esperar até 1826 para que a academia seja instalada em sua própria casa, concebida por Grand-Jean Montigny, em 1831, para que sejam definitivamente estabelecidos seus estatutos, com base no projeto francês de 1824. Ela vai se tornar então Academia Imperial de Belas Artes, um nome claramente distinto do projeto da Escola de Artes e Ofícios inicialmente previsto. Então, vejam que agora nós estamos falando de uma Academia Imperial de Belas Artes, não de uma Escola de Artes e Ofícios, porque quando se fala de uma Academia de Belas Artes, é diferente. A Escola de Artes e Ofícios, vocês observam que quando eu citei aqui vários técnicos, não eram tanto assim artistas que vão trabalhar com metalurgia, vão trabalhar com madeiras, né? Seriam mais artesãos do que artistas. Aqui tem um projeto do Grand-Jean Montigny, muito conhecido, muito visitado, muito bonito, que é exatamente a Casa França Brasil. Eu coloquei essas duas fotos, é um lugar que vale a pena ser visitado, tem sempre muitas exposições e apresentações
Aqui a parte interna, então é um projeto, digamos assim, a nata do neoclássico no Rio de Janeiro. Então a Casa França Brasil fica ali ao lado do Banco do Brasil, ali na rua, finalzinho da rua 1º de Março, né? Quase nas proximidades da Igreja da Candelária. Se ainda hoje no Brasil perduram discussões contestando o Estatuto de Missão conferido ao grupo de artistas franceses ou lamentando a orientação neoclássica que eles deram à arte oficial da era imperial, é incontestável que este período vivido no Brasil vai acabar por impor sua marca sob vários aspectos. Solicitados através de encomendas oficiais da família real, Grandjean de Montigny e Jean-Baptiste Debré, principalmente trabalharão na construção de edifícios, como da Bolsa de Comércio, que passou a ser da Alfândega e atualmente sede da Casa França Brasil, e da cenografia das grandes cerimônias oficiais no Rio de Janeiro. Então, aqui, esse prédio não foi construído para servir como academia, e sim como alfândega, como Bolsa de Comércio. E depois se tornou alfândega só já no século XX, que ela vai ser transformada em Casa França Brasil. Isso no governo, se eu não me engano, foi no governo Brizola, quando o Darcy Ribeiro, então, cria a Casa França Brasil. De lá para cá, inclusive com o apoio da França, ela tem realizado uma série de exposições belíssimas e uma série de eventos também. E aqui fala também da questão da cenografia das grandes cerimônias, porque cada cerimônia que se realizava, coroações, batizados, qualquer cerimônia que se realizava com a família imperial, havia uma produção cenográfica muito grande, muito luxuosa. Era muito dinheiro que se gastava. Então, palanques que se montavam, eram cenários, era embelezamento das ruas, é uma coisa incrível. E, no caso, o Debré e o Grandjean de Montigny trabalhavam exatamente para que fossem executados, com o apoio de muita gente, claro, né? O legado da Academia Imperial de Belas Artes. Aqui tem duas fotografias. A de cima, a fachada da Academia Imperial de Belas Artes. Essa fachada foi retirada de onde se ficava no centro, foi levada, toda ela é de granito, né, de pedra e tudo mais, foi levada e montada no Jardim Botânico. Quem conhece, quem já visitou o Jardim Botânico, na parte bem de trás do Jardim Botânico tem esse belo pórtico, né? Ainda também com sentido neoclássico. O neoclássico, ele é bem característico pelo esse frontão aqui, com essas colunas, colunas dóricas ou jônicas. Então, aqui. E na parte de baixo, na foto de baixo, tem uma foto da fachada do Museu Nacional de Belas Artes. Porque quando a academia saiu do prédio lá de cima, ela veio para o Museu Nacional de Belas Artes. O Museu Nacional de Belas Artes foi construído no início do século XX, 1910, 1908, por aí, e funcionou ali a Academia Nacional de Belas Artes. Hoje, essa escola não é mais uma Academia Nacional de Belas Artes, mas é uma escola de Belas Artes que é ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, está no Fundão, na Ilha do Governador. Então, no legado. O legado. Além disso, muitos desses artistas e artesãos terminaram por criar famílias no Brasil ou aí deixar descendentes ou discípulos. É o caso, claro, da família Toné, da qual Adrien, após ter participado como desenhista da equipe comandada por Louis Freycinet, vai morrer nas águas de Guaporé durante a expedição Langsdorff em 1828. O Langsdorff era russo naturalizado alemão e fez uma expedição científica importantíssima, mas acabou perdendo a memória, né? E com sérios problemas durante a viagem, né? E esse filho do Toné acabou também morrendo lá. Foi uma expedição cheia de problemas, embora com uma produção artística e científica fabulosa. O irmão dele, o Félix Semele, será, por sua vez, preceptor do futuro Pedro II, Dom Pedro II, antes de ser nomeado diretor da Academia Brasileira já em 1843, de 1843 a 1851. Ele terá como filho Alfredo de Scanglone Toné. Esse vai participar da campanha militar contra o Paraguai e se tornará ilustre como escritor. Ele escreve
muito sobre a história do Rio de Janeiro, inclusive escreveu muito sobre Santa Cruz, naquela revista da Semana. Então, quem já pesquisou sabe que o Skrylord Toné, tem bastante material sobre isso. A retirada de Laguna em 1871, Inocência são os trabalhos dele, né? Em 1872. E como neto, Afonso de Skrylord Toné, biógrafo de seu bisavô, historiador da missão. Esse Toné é que vai escrever o livro da missão, que é um livro bastante completo que fala, escreve, né, sobre cada um dos participantes, dos problemas que existiram entre eles, das realizações, das primeiras exposições. É um trabalho importante também. E o Mark Ferrez, filho de Zeferin, que vai se destacar como fotógrafo. O Mark Ferrez também, juntamente com depois o Augusto Malta, que vai ver depois, né? Mas o Marco Ferrez tem uma produção de fotografias. Eles faziam as fotografias no final do século XIX, de coleções das estradas de ferro do Rio de Janeiro. São imagens que estão hoje no Instituto Moreira Salles, que tem uns álbuns primorosos, né? Finalmente, o grande aluno de Debré, Manuel de Araújo Porto Alegre, retomou as rédeas da academia em 1854 e 1857 e deu, seguindo a linha de seus mestres, uma ampla e decisiva contribuição à vida cultural brasileira deste período. Esse artigo que eu acabei de ler foi copiado da Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Quem quiser ter esse artigo é só entrar no site da Biblioteca Nacional, que está logo na entrada lá, sobre a missão artística francesa. Então aqui nós temos um resumo histórico. Jean Baptiste Debré, a publicação da viagem pitoresca histórica ao Brasil. Esse livro que tem aqui a capa, a folha de rosto, né? Ainda da edição, do primeiro tomo da edição em francês, que saiu em 1834, ele foi traduzido para o Brasil e depois foi publicado em inúmeras edições populares. Enfim, os dois irmãos aqui, os dois autores, Júlio Bandeira e Pedro Correia do Lago, que falam muito sobre isso, esses textos inclusive foram tirados dele, eles falam que chegaram a publicar tanta coisa de Debré ad nauseam, quer dizer, exageradamente, né? Quando retornou à França, o Debré publicou entre 1834 e 1839 a Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, que documentava os aspectos do homem, da natureza e da sociedade brasileira. Ao longo das centenas de gravuras e textos que compõem o livro, Debré registra de cenários, personagens, situações do Brasil na época, como a representação dos índios e dos elementos da natureza, do cotidiano da sociedade, da cidade do Rio de Janeiro no século XIX, retratos da suntuosidade da corte portuguesa. Debré veio para o Brasil com a missão artística francesa em 1816 e permaneceu no país até 1831, quando regressou à França. A obra é fruto dessa estada de quase 16 anos do artista no Brasil. Suas aquarelas, impressas no livro por meio de litografias e artigos sobre o que conheceu do país, possuem vasto e profundo alcance na memória dos brasileiros. Esse texto foi tirado então aqui do livro Debré e o Brasil, obra completa de Júlio Bandeira e Pedro Correia do Lago, editora Capivara. Quero também lembrar que o Debré se tornou assim muito amigo, muito próximo de Dom Pedro I. Assim, quando Dom Pedro I abdica em 1831, ele acaba também retornando à França. Ele vai sair assim que Dom Pedro volta. Dom Pedro retorna em abril e ele logo depois ele volta para a França. Mas ele já estava com todo esse material preparado para a publicação dos livros. Só que esses livros, quer dizer, ele tinha as aquarelas, isso foi transformado em litografias, ou seja, passou pelo processo de impressão a partir da impressão feita em pedras, né? Então era feita a gravura em pedra e daí
transformada em publicações. É um trabalho muito bonito mesmo. Agora, Sepetiba, ela não faz parte daquela publicação anterior. Este livro aqui, da Viagem Pitoresca, não consta Sepetiba, porque Sepetiba vai aparecer numa outra coleção, que vai ser encontrada, vai ser localizada na década de 70. Então, Sepetiba na coleção de paisagens inéditas. Vejam aqui, eu coloquei a capa do livro, do álbum, né? Esse aqui é um álbum grande. J.B. Debré, 40 paisagens inéditas do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Apresentação J.F. de Almeida Prado e notas de Newton Carneiro. Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1970. No início, aliás, foi 1976, sim, ou 79. No início da década de 1970, foi descoberta a existência de um álbum com 40 paisagens inéditas do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, pertencente a uma família brasileira desde a década de 1920, mas cujas aquarelas não fizeram parte da conhecida, aquela obra que eu citei, né? Que já foi divulgada, a Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Então, aqueles livros foram publicados em 3 volumes, mas não constavam Sepetiba, essas gravuras que vai aparecer já nesse álbum inédito, né? O panorama de Sepetiba, com seu povoado de pescadores, é uma das lindas e preciosas aquarelas deste álbum, que foi publicado em 1979 pela Companhia Editora Nacional de São Paulo. Embora tenha sido localizado no início de 70, só em 79 é que o álbum foi publicado. Então, trata-se de um álbum em grande formato, apresentação em pranchas soltas acondicionadas em pastas cartonadas do editor, com textos de J.F. de Almeida Prado, notas de Newton Carneiro e 40 pranchas de grande formato, que produzem as magníficas aquarelas do artista, edição de luxo, com tiragem de apenas 1.000 exemplares numerados. Essa questão da tiragem é que vai dar significado, sentido, às chamadas obras raras. Não tanto podemos dizer que obras raras sejam aquelas obras antigas, porque pode ter uma obra muito antiga, mas que tenha saído uma tiragem muito grande, e ela não se torna obra rara, porque todo mundo tem, porque foi uma tiragem grande. Agora, quando é uma tiragem pequena, porque 1.000 exemplares é uma tiragem pequena, então ela se torna uma obra rara e é uma obra luxuosa. Mas eu já vi à venda aí pelos sites aí da internet, esses leilões virtuais. Em 1989, quando nós tivemos aquela publicação do jornal do NOP, e eu tinha localizado essa gravura, escrevi esse artigo aqui, que saiu no jornal do NOP. Debré também esteve em Santa Cruz, em Sepetiba. Debré também esteve em Sepetiba. Isso foi no NOP número 3 de 1989. Então, Debré também esteve em Sepetiba. Por quê? Como eu disse, poucas pessoas sabiam dessa presença do Debré em Sepetiba. Até porque ninguém tinha conhecimento, ninguém vai ficar sabendo se ainda não leu, não tem conhecimento, né? E aí eu fiz esse texto, foi publicado no jornal, foi distribuído. Então, Debré desembarca em Sepetiba na volta de sua viagem pelo sul do país. Em 1827, Debré empreende aquela que será a grande, única viagem fora do Rio de Janeiro de toda a sua longa estada de 15 anos no Brasil. O pintor deixa a capital para dirigir-se a São Paulo, Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul, retornando ao Rio de Janeiro de navio. As várias etapas do trajeto dão a Debré a oportunidade de executar quase uma centena de aquarelas que poderiam fornecer matéria-prima para outro livro a ser publicado na França, ou pelo menos para um volume adicional do Viagem Pitoresca. Então são aquelas 40 gravuras que vão ser encontradas e outras posteriores.
Aqui tem um povoado de Sepetiba visto por Debré. É um recorte daquela imagem que eu coloquei lá na apresentação, lá na capa, mostrando exatamente o povoado, porque o Debré pega o panorama todo, né? Mas aqui tem o povoado com as casinhas, aqui tem a igrejinha aqui, olha, e as casas e o povoado de pescadores. Na sua viagem de ida ao Rio de Janeiro, em direção à então província de São Paulo, seguida até o Rio Grande do Sul, o Jean Baptiste Debré viajou como era de costume naquela época, cavalgando com mulas e cavalos, pernoitando nas estalagens da beira da estrada. Inclusive nesse trabalho, essas aquarelas que ele fez nessa viagem, tem algumas mostrando esses tropeiros. Uma delas interessante é eles atravessando um rio, que eles tinham que fazer primeiro em uma mula adestrada, né? Atravessando um lugar que pudesse que desse condições de travessia pelo rio, eles amarravam uma corda do outro lado e depois seguia toda a tropa, um atrás do outro, todos amarrados para que a correnteza não levasse, né? Então a volta foi de navio, passando pelo litoral, quando produziu belas aquarelas de Santos, Ubatuba, Paraty, Ilha Grande e Sepetiba. Eu peguei aqui uma de Paraty, que é vista de Debré, mais ou menos 1,5 léguas de distância, é uma aquarela sobre papel, 14,7 por 29,2 centímetros, assinada embaixo à direita, na margem inferior, J.B. Debré, ao Brasil, 1827. Procedência, família Debré, Paris, Livraria Novo, Paris, Antônio de Almeida Corrêa, São Paulo, Marquês e Marquesa de Boneval, São Paulo, coleção particular São Paulo, cópia do livro Debré e o Brasil, de Júlio Bandeira e Pedro Corrêa do Lago, editora Capivara. Não estranhe essa questão de tanta repetição aqui, São Paulo, mas isso aqui é um critério usado para dar validade, dar credibilidade ao trabalho artístico, porque tem muitas falsificações. Esse trabalho do Júlio Bandeira e Pedro Corrêa do Lago, Debré e o Brasil, obra completa, que é um livro muito bom, eles falam exatamente, eles fizeram um catálogo raisonné, que é um catálogo com toda a produção conhecida. Tem mais de 1.000 obras do Debré, incluindo as aquarelas, as gravuras, óleos sobre tela. Por que pareça, eles só localizaram 15 óleos sobre tela do Debré. Quer dizer, inclusive eu estarei fazendo uma postagem sobre o óleo sobre tela, questionável, porque eles fizeram uma seleção com a divulgação, a relação das obras que realmente são do Debré, sem contestação nenhuma, as obras que eles tiveram dúvidas, porque eles nomearam, eles tinham uma comissão de técnicos para analisar, são 6 técnicos, além dos 2, para analisar obra por obra, para saber se é ou não Debré. E eles encontraram muitas falsificações. Por isso que nós estamos repetindo aqui, São Paulo, para saber qual foi a origem, de onde que ele veio. Então esse trabalho do Sepetiba, ele veio da família Debré. E atualmente está numa coleção esse aqui não é de Sepetiba, esse aqui é de Paraty. O de Sepetiba está no Rio de Janeiro, esse aqui está em São Paulo. Aqui sim, são recortes da aquarela de Debré em Sepetiba, pegando a parte daqui das Serras de Itaguaí, é um recorte, é o mesmo desenho, é a mesma aquarela que está lá na frente. E aqui o povoado, são 2 recortes. No texto, eu fiz questão de copiar aqui, consta o seguinte: nesta aquarela, que não foi reproduzida na Viagem Pitoresca, vejam a importância, né? Porque a Viagem Pitoresca é o livro que todo mundo conhece. Esse aqui não, esse aqui é um trabalho inédito. Debré usou a grafia antiga para escrever o título Sapetipá ou Sapetifá, que significa em tupi lugar dos sapês ou sapezal. Esta marinha, pintada provavelmente durante o retorno por mar do artista ao Rio de Janeiro, é mais uma das paisagens pitorescas que o pintor de história realizou em 1827. A pequena aldeia de pescadores aparece ao fundo à direita.
exatamente aqui, Aldeia dos Pescadores, que foi criada pelo rei Dom João VI. É um recorte da aquarela, não é a aquarela completa, é um recorte que eu fiz, né? Que mede 12 por 8 por 19 centímetros e vem com a assinatura embaixo, à direita, na margem inferior, JB Depré ao Brasil. Isso é importante para dar autenticidade, porque senão daqui a pouco nós vamos ter uma série de obras falsificadas, né? Aí vão começar a fazer obras e dizer que é Debré. Então aqui tem a procedência, essa sim, veio da família Debré, de Paris, depois foi vendida para a livraria Nourot, de Paris também, depois passou para a coleção de Antônio de Almeida Correia, já em São Paulo. Quer dizer, o Antônio de Almeida Correia comprou da livraria Nourot de Paris. Depois o Marquês e Marquesa de Bonneval comprou do Antônio de Almeida Correia. Coleção Genevieve e Jean Bogui, Rio de Janeiro. Cópia do livro Debré e o Brasil, de Júlio Bandeira e Pedro Correia do Lago. Então isso aqui é uma cópia. Não é a original, não é cópia que eu tirei desse livro que eu acabei de citar. É Debré e o Brasil, de Júlio Bandeira Correia e Pedro Correia do Lago. Aliás, que eles publicaram o livro de Thomas Eder, que eu recebi ontem. Que coisa maravilhosa. Estarei fazendo uma postagem dele, porque em 1990 eu escrevi um artigo que eu estava trabalhando muito com Thomas Eder a partir das obras feitas, levantadas pelo Gilberto Ferreira, meu amigo, querido amigo Gilberto Ferreira, já falecido. Mas o Gilberto Ferreira, naquela época, começou a fazer isso em 1970, não tinha tantos recursos como o Júlio Bandeira e o Pedro Correia do Lago. Eles fizeram Então eu escrevi assim em 1990, quem sabe se não vão produzir um trabalho luxuoso dessas obras. E agora eu recebi ontem, comprei, foi R$183, mas vale a pena, uma obra completa do Thomas Eder. Estou ainda lambendo a cria, como se diz aí. Depois farei uma postagem sobre ele. Thomas Eder e o Brasil. Muito bom mesmo, né? Bom, aqui então tem aquarela de Sepetiba. Novamente ampliei aqui o povoado, né? Povoado de Sepetiba, é o recorte, a procedência é a mesma, que eu acabei de citar, e é um recorte mostrando exatamente o povoado de Sepetiba. Aqui já é a aquarela completa, né? Fotografia. Vocês vejam que é um trabalho assim, sépia, né? Um colorido diferente, e o panorama de Debré. Então, pelos estudos, pelas pesquisas que eu fiz, provavelmente o Debré produziu essa aquarela quando quando ele retornava, e ele desembarcou exatamente em Sepetiba. Quer dizer, Sepetiba ainda não tinha o Mole, não tinha sido construído o Mole, né, porque foi construído no final do século XIX, né, já na monarquia, mas já tinha algum atracadouro aqui, então ele desembarcou aqui para ir para o Rio de Janeiro, para vir para o Rio de Janeiro. Ele foi andando e voltou de navio. E aqui terminando, é um desenho que aparece no livro Debré e o Brasil, do Júlio Bandeira e do Pedro Correia do Lago, da editora Capivara, aqui do Rio de Janeiro. Sepetiba, em Tupi, lugar dos sapês, sapezal. Achei interessante esta escravizada carregando essas folhagens aqui, parece folha de bandeira, não é sapê. Não vão querer achar que eu estou pensando que isso aqui seja sapê. Até outro dia aí nós estávamos fazendo a APA de Guaratiba, o percurso lá da APA de Guaratiba, eu, o amigo Ciro, Marcelo Ciro e o Silvan Guedes do Ecomuseu, e nós encontramos lá um nordestino, um conterrâneo, cortando o sapê. Então é claro que eu sei o que é sapê. Mas eu achei interessante colocar aqui, vamos fazer de conta que isso aqui é sapê, que isso aqui também era usado para fazer cobertura de telhado. Então, Sepetiba, em Tupi, lugar dos sapês. E terminando com Sepetiba por Debré em 1827. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei, sinceramente eu gostei
pelo menos dessa gravura, porque é um trabalho inédito, Debré, eu acho muito bonito. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. E um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Aqui é o professor Sival do canal do YouTube e até uma próxima oportunidade.